Salve, salve galera, quem fala aqui é o Daniel. Bom, a pedido de uma amiga, ela perguntou a mim como que muda a cor dos olhos e como corrige o batom caso na foto tenha saído uma coisa fraca, né? Mais ou menos assim. Então, eu peguei uma foto dessa que retrata justamente o que ela queria aprender. Então, note que os lábios dessa menina não estão com as cores vivas, né? O batom está gasto, né? Digamos assim, e vamos alterar a cor dos olhos dela através de um procedimento bem simples, né? Então, o mesmo procedimento dos olhos será aplicado também para os lábios, só que com ferramentas diferentes, obviamente. Eu vou duplicar esta camada, né? Aqui a gente tem uma camada plano de fundo e vou dar um Ctrl J para duplicar. Perceba que vão aparecer duas imagens aqui do lado direito, né, aqui do Photoshop. A versão do Photoshop que eu uso é a CS5, é a mais atual. Então é o seguinte, eu vou ocultar esta camada de baixo, né, para que a gente compare no final da aula como foi que ficou o resultado final. Então eu vou estar trabalhando com esta camada 1. Né? Dá-se um clique aqui em cima para que ela fique ativa. E eu vou primeiro mudar os olhos. Então, para isso, eu vou usar uma técnica simples. Né? Eu vou aumentar o zoom primeiro dessa imagem. Tem aqui a ferramenta Zoom, aqui na barra de ferramentas da esquerda. Né? Eu vou dar um clique nos olhos para que eles fiquem mais ampliados. Um dos segredos do Photoshop é você trabalhar com ampliação. Então, quanto mais ampliado você puder trabalhar com a imagem, melhores serão os resultados. Eu vou trabalhar com uma técnica bastante simples, que é a edição no modo de camada, né? Que a gente usa essa ferramenta aqui, ó. É o modo de máscara rápida, né? Então eu vou dar um clique nesta ferramenta, edição no modo de máscara rápida, e vou clicar o pincel. Então com o pincel eu vou pintar, né, a íris do olho desta menina aqui da foto. O pincel você pode, como todas as ferramentas do Photoshop, você pode alterar o tamanho clicando com o botão direito e escolhendo, ó, percebam aqui o tamanho, tá vendo? Escolhendo o tamanho do pincel. Né? Aqui é a dureza, ou seja, o modo como o pincel capta alguma coisa na imagem. Eu vou deixar em 5, né, que é um tamanho bom para o que eu quero fazer, e vou começar a pintar a íris dessa menina. Né? A pintura da íris, no modo de edição de máscara rápida, ele não precisa ser perfeito, né? Mas quanto mais perfeito você for, obviamente, mais perfeito será o resultado final. Ó, então perceba que só interessa para mim. Opa, peguei aqui um pedaço, dá um Ctrl Z. Então perceba que quanto mais perfeito for a seleção, né, mais perfeito será, obviamente, o resultado aí da sua imagem. Que acho que já está bom. Pronto. Então, uma vez pintado através desse modo máscara, né, você vai simplesmente fazer o seguinte: clicar novamente neste botão para que a máscara seja revelada. Pronto, cliquei. Perceba que os olhos voltaram à cor original e em volta deles estão uns pontilhados. Eu vou reduzir novamente a imagem para que você veja que além dos olhos, também ficou em volta da moldura esse pontilhado, indicando que toda a imagem está selecionada. A gente só quer trabalhar com os olhos e não com toda a imagem. Para resolver isso, a gente vai na barra de menu, né, e clica em selecionar e escolhe inverter. Pronto, a seleção encontra-se apenas onde a gente queria, que era nos olhos. Vou ampliar novamente para que a gente veja o efeito de perto, né, para que vocês acompanhem a mudança. Vou no menu Imagem, Ajustar, né, menu Imagem, Ajustes, e vou escolher a opção Matriz e Saturação. Vai abrir essa caixa aqui, ó. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou marcar essa opção chamada colorir,
Ou seja, ele vai identificar o que está selecionado na imagem e vai simplesmente colorir, né? Perceba que ele vai mudar automaticamente. Assim que eu clicar, ó, ele já aplicou uma cor aqui para os olhos dela, né? Só que essa cor ficou meio estranha. Então, como ela é uma morena clara e tal, eu vou aplicar um tom azul, né? Que vai ficar muito bonito para ela, um verde. Vou deixar em azul mesmo. Vou fazer a saturação aqui, ó, para que não fique tão falso, né? Tá aqui a saturação dela. Isso. E aqui a luminosidade, né? Aqui você regula para que o efeito fique mais real possível. Pronto, então feitas as regulagens aqui da ferramenta, eu vou clicar em OK e vou tirar a seleção apertando Ctrl D, né? Vamos reduzir o zoom, dá para notar que ficou bem natural o efeito, né? E vou reduzir para o tamanho normal da imagem e veja que ficou perfeito, ou seja, não dá para perceber que isso aqui, né, foi feito em um Photoshop, quem não conhece a pessoa, obviamente. Então vamos aproveitar essa mesma técnica e vamos corrigir o batom, já que o batom dela encontra-se fraco, né? Então eu vou ampliar a boca dela, né, que por sinal tem uma boca bonita. Eu vou fazer a mesma coisa, dar um clique na ferramenta de edição de máscara rápida, pincel, e vou mais uma vez pintar a área da boca. Alguns trabalhos do Photoshop requer paciência, porque você tem que ter, lógico, uma habilidade com o mouse. Se você tiver uma mesa digitalizadora, será mais fácil, obviamente, esse trabalho. E se seu mouse tiver uma resolução em DPI boa também, de 1000 para cima, você vai trabalhar, obviamente, com mais tranquilidade, com as formas de seleção. Eu vou marcar aqui meio que na pressa, porque é uma videoaula, então quanto mais demorado fica, mais chato fica a aula, obviamente. Então, para a gente não perder tempo, eu vou pintar aqui meio que na doida, né? Mas você na sua casa, é óbvio, vai pintar com mais cuidado e tal, para que saia perfeito. Pronto. Então, feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo procedimento dos olhos. Vou clicar na ferramenta novamente. Vai estar em volta da imagem, eu não vou mostrar novamente para a gente não perder tempo. Eu tenho que ir lá no selecionar e inverter para que a seleção fique somente na boca. Para alterar o batom, quando ele estiver fraco em uma foto, o que é que você faz? Em imagem, a gente não vai ajustar através da matriz de saturação. A gente vai usar esse modo aqui, ó, vibratilidade, né? Porque ele vai dar a vibração, na verdade, da cor que você está achando que está tão fraca. Eu vou aumentar aqui a saturação, né? Vocês já vão perceber de cara que o batom dela está ficando mais vermelho, né? Eu vou ajustar aqui, ó, na parte de cima, para que o vermelho também não fique tão falso assim, né? Porque tudo no Photoshop, se você fizer e ficar um pouco falso, também não vale a pena. Pronto, aqui eu acho que já está bom. Vou clicar em OK, Ctrl D para tirar. Vou reduzir a imagem para que você veja que ficou perfeito, né? Ou seja, o batom dela ficou retocado. Agora ela tem os olhos azuis, né? E um batom mais saliente aí. E vamos comparar a imagem antes e depois, né? Olha só como ela era antes e olha só como ficou depois. Tá ok, gente? Então, essa foi a videoaula ensinando como alterar a cor dos olhos e como fazer com que o batom tenha uma cor mais vibrante caso esteja fraco. Qualquer coisa, qualquer vídeo que vocês queiram, tenham curiosidade de pedir algum tutorial, peçam pelo Orkut, né? E eu vou estar divulgando no meu site, o endereço também vai estar lá no Orkut. Valeu, gente, e até a próxima.